Então, primeiro, vamos entender um pouco sobre a estrutura básica do ácido nucleico. Isso aqui são os dois tipos muito comuns de ácido nucleico. O da esquerda é o ATP, é um tipo de ácido nucleico que a gente vai ver muito em biologia em BMC. À direita também a gente vai ver muito em BMC e principalmente esse tipo de estrutura aqui vai estar associado à formação do RNA e do DNA, que são os dois principais moléculas de hereditariedade para a gente, principalmente o DNA, que vai pegar e armazenar as informações genéticas que vão codificar proteínas. Basicamente, a estrutura de todos os ácidos nucleicos vai ser formada de um fosfato, grupo fosfato, um grupo pentose, ou seja, um carboidrato que vai ser sempre uma pentose, e uma base. Nesse caso aqui, a base é a adenosina, mas ela pode mudar. Bora ver primeiro como é que ocorre a dinâmica do ATP. Existem outros tipos de moeda de troca energética, ou seja, de armazenamento de energia, que não é o ATP. O que é ATP? ATP se refere a adenosina trifosfato. Trifosfato, a gente olha aqui na esquerda e vê realmente são 3 grupos fosfato, por isso trifosfato. Mas a adenosina vem de onde? A adenosina vem da base. Essa base aqui chama base nitrogenada. Por que base nitrogenada? Porque ela tem uma função básica e ela tem vários átomos de nitrogênio. Alguém sabe me dizer qual é a função básica que tem aqui nesse composto aqui de cima? É a amina. Vejam aqui o NH2. Esse NH2 é uma amina. A gente viu que a amina é uma função orgânica que confere basicidade para o meu composto. Já aqui no meio, ligando o trifosfato com a nossa base nitrogenada, a gente tem a pentose. E essa pentose aqui vai ser muito importante porque é ela que faz o esqueleto desse ácido nucleico. É ela que vai ligar o grupo fosfato com a base nitrogenada. Qual vai ser a importância disso aqui pra gente? A gente tem diversas formas que o ATP pode se apresentar pra gente. Quando ele só tem um grupo fosfato, a gente vai chamar ele de AMP. O que quer dizer AMP? Adenina monofosfato. Então, adenina monofosfato, um só grupo de ATP. Desculpa, um só grupo fosfato. Já quando eu tenho 2 grupos fosfato, eu chamo ela de ADP, ou seja, adenina difosfato. E quando eu tenho 3 grupos de ATP, que a gente viu agora, a gente vai ter adenina trifosfato. Então, todas essas diferentes formas da molécula de ácido nucleico podem estar presentes na nossa célula. A gente vai ver que a adenina monofosfato, e pode ser guanina monofosfato, citosina monofosfato, dependendo da base que ela está se ligando, a gente vai encontrar ela no DNA e no RNA. Mas o ADP e o ATP vão ser muito comuns em vários tipos de reação metabólicas no nosso corpo. Tudo que a nossa célula faz depende de ATP. E o ATP vai ser muito útil para ela porque ele vai ser um armazenamento de energia. Bora ver como é que isso acontece? Eu tenho aqui essa relação do ATP, ADP, AMP. E vamos imaginar então que essa molécula está totalmente carregada. Se ela está totalmente carregada, ela vai ter 3 grupos fosfato. Se eu vier aqui e a partir de uma hidrólise, ou seja, da água, realizar a quebra de um desses grupos fosfato, eu vou fazer a lise daquele grupo, liberar o fosfato inorgânico, que estava ligado antes à minha molécula, mas agora está solto, e eu chamo de PI, fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico, quando sai, vai liberar energia. Então, eu tenho aqui uma reação exorgônica, ou seja, é uma reação que libera energia quando acontece. Então, eu tenho esses vários grupos fosfatos ligados um ao outro, que em si estão ligados à minha pentose, e que quando eu faço a hidrólise da relação entre um e outro grupo, eu posso soltar energia. Perceba então que entre um grupo fosfato e outro grupo fosfato, essa conexão armazena energia que a partir da hidrólise do ATP ou do ADP pode ser liberada para minha célula. Então, se minha célula está precisando utilizar energia para qualquer coisa, por exemplo, a bomba de sódio e potássio precisa de energia, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o ATP, que tem essa energia guardada nela, aqui nessa relação entre os grupos fosfatos, e eu vou fazer a hidrólise de um desses grupos fosfatos para liberar energia. Então, eu pego a água, faço a hidrólise, libero o fosfato inorgânico, e o resto da minha molécula, que agora virou ADP, vai ter liberado essa energia para o meio celular.
Eu posso então pegar essa energia que ela liberou para fazer uma multitude de coisas. No caso da bomba de sódio e potássio, eu uso essa energia para fazer a troca do sódio e do potássio do meio intra e extracelular. Mas e o outro tipo muito comum de ácido nucleico que a gente vê? Ou seja, o que a gente viu que é o AMP, nesse caso a adenosina monofosfato. A gente vai encontrar muito esse tipo de molécula no DNA e no RNA, e não tanto livre na célula como o ATP. Pode entender um pouquinho mais como é que acontece essa estrutura. E essa aqui, pra gente, é o mais importante, porque é ela que vai compor o DNA e que vai compor o RNA. A gente tem duas formas de dividir essa molécula. A primeira é entendendo qual parte dessa molécula vai variar e qual a parte que vai se manter fixa. Antes disso tudo, a gente entende que o grupo pentose, que é o grupo carboidrato, vai fazer uma ligação com a base nitrogenada a partir do que a gente chama de ligação N-glicosídica. Então, eu tenho a base nitrogenada, que nesse caso aqui é uma adenosina, e logo abaixo dela eu tenho o esqueleto, a base de pentose, o carboidrato de pentose, que vai ligar a base nitrogenada com o grupo fosfato. Mas como é que ele vai se ligar à adenosina? Ele faz essa ligação a partir da ligação N-glicosídica. Por que N-glicosídica? Porque em cima, na base nitrogenada, eu tenho um átomo de nitrogênio, então um N, que está se ligando a um carbono da minha pentose. Quem sabe me dizer qual é o número do carbono dessa pentose aqui? É o carbono número 1. O carbono chamado carbono anomérico dessa pentose está fazendo ligação com o nitrogênio da adenosina, da minha base nitrogenada. E essa ligação a gente chama de N-glicosídica. Essa parte de baixo, ou seja, a parte composta da pentose com o grupo fosfato, é uma parte fixa. Ou seja, todos os mais diversos tipos de ácidos nucleicos vão ter pelo menos um carboidrato, que vai ser sempre uma pentose, e um fosfato, um grupo fosfato, pelo menos um grupo fosfato, mas a gente pode ter dois grupos fosfato, e nesse caso a gente vai ser um ADP, ou um GDP, ou um CGDP. Se a gente tiver três, a gente vai ser um ATP, ou um GTP, ou um CTP. E esse A, G e T se refere a quê? Se refere à base nitrogenada. E essa base nitrogenada pode ser, como é aqui, uma adenosina. Mas da mesma forma, ela pode ser uma guanina, uma citosina, uma timina, uma uracila. E essa é a diferença entre o ATP, o GTP e o CTP. O ADP vai ter a adenina aqui ligado a pentose, que em si está ligada aos três grupos de fosfato para formar o trifosfato. Então, a ATP vai ter adenosina, mas eu posso ter, no lugar de adenosina, a guanina. E nesse caso eu vou ter GTP, porque A vem de adenina. E se eu tiver citosina? CTP, tudo bem? Então, essa base pode variar. E isso vai ser muito importante quando a gente for trabalhar as sequências de bases nitrogenadas do DNA, porque é a sequência de bases, é esse composto aqui, que pode ser adenosina, guanina, citosina, timina ou uracila, ele vai determinar qual é o tipo de aminoácido que eu estou codificando no meu gene. A gente vai ver mais a fundo isso quando a gente chegar em expressão gênica. Mas algo que eu já quero que vocês prestem atenção desde agora é a diferença entre a timina e a uracila. A gente só vai ver a base timina no DNA. E a uracila é o análogo da timina, só que para o RNA. Mas antes disso, a gente vai ver um pouco mais sobre essa parte fixa, tá? A gente vai voltar lá, mas antes vamos entender como é que ocorre a composição dessa parte fixa, ou seja, essa parte que não muda. A parte variável é minha base nitrogenada. Ela pode ser adenina, citosina, guanina, mas sempre que eu falar de ácido nucleico, eu vou ter pelo menos a minha pentose e meu grupo fosfato. Então, eu vou ter o carboidrato, que vai ser a pentose, e eu vou ter pelo menos um grupo fosfato, mas eu posso ter dois, sendo um difosfato, ou posso ter três, sendo um trifosfato. Note aqui que eu tirei a minha adenina. E eu posso representar a adenina colocando esse retângulozinho dizendo que é uma base. Essa base aqui representa a base nitrogenada que a gente tinha, que é a adenina. Mas seguindo um pouquinho mais,
eu queria que vocês dessem uma olhada nesses dois ácidos nucleicos que eu tenho aqui, o da esquerda e da direita. Primeiro, vamos interpretar a pintose que a gente tem aqui. Gente, essa pintose, ela é uma piranose ou uma furanose? Você diz o quê? Eu não ouvi, desculpa. Furanose, vocês acham que é furanose? Vamos contar então? Vamos lá, primeiro eu tenho 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 carbonos no meu anel, eu vou ser uma furanose. A piranose vai ter 5 carbonos no anel. Mas a minha molécula tem 5 carbonos. Note que ela é uma pintose e toda pintose vai ser uma furanose, né? Ela tem 5 carbonos no total, mas como um carbono, aquele último carbono, fica sobrando do anel, no meu anel eu tenho 4 carbonos formando uma furanose. Então todos os carboidratos que eu vou ver em todos os ácidos nucleicos vão ser furanoses, pintoses, furanoses. Note como a gente viu que o carbono que está fazendo a ligação N-glicosídica é o carbono numérico, é o carbono 1 desse carboidrato. Enquanto que o carbono que está se ligando ao grupo fosfato é sempre o carbono 5 aqui, tá vendo? No mesmo composto de ácido nucleico. Mas assim, se vocês olhando esses dois compostos aqui, vocês estão vendo alguma diferença entre um e outro? Tem uma diferença aqui que é muito importante. Quem consegue me mostrar? Oi? Olha só. Exatamente. Tem uma hidroxila a mais nesse composto da direita que esse da esquerda não tem, ó. Olhem para o carbono 2. Perceba que no da direita eu tenho um OH, enquanto que no da esquerda eu tenho só o H. Então aqui tem um oxigênio que não existe aqui. Isso é isomeria, gente? Quem sabe me dizer se essa diferença aqui é um tipo de isomeria? Isso aqui pode até parecer uma isomeria, mas na verdade não é. Isomeria requer que a gente tenha a mesma fórmula. E se eu perdi um átomo, eu não tenho mais a mesma fórmula, porque esse aqui vai ter mais um oxigênio que esse não tem. Qual é o nome, então, desse carboidrato que eu tenho na direita? Eu vou chamar ele de ribose. Então, esse aqui vai ser a ribose. Se o outro, que é praticamente igual a ribose, não tem um oxigênio, olhe como é lógico. Em vez de chamar ribose, eu vou chamar de desoxirribose. Por que desoxirribose? Porque eu tirei um oxigênio. Então, eu desoxidei essa molécula de ribose. Então, eu peguei a ribose, tirei um oxigênio. Ela vai virar desoxirribose. Note também que eu não posso tirar qualquer oxigênio. O oxigênio que falta na desoxirribose é sempre no segundo carbono da pentose. Então, a ribose e a desoxirribose se diferem apenas por esse oxigênio aqui. Percebam que o resto da molécula é totalmente igual. A base nitrogenada, o grupo fosfato, os outros carbonos do carboidrato, todos iguais. Mas eles se diferem no 2. E a ribose é diferente da desoxirribose por causa da presença do oxigênio. Por que isso importa pra gente? Porque a ribose a gente só vai encontrar no RNA, enquanto que a desoxirribose a gente vai encontrar no DNA. Como é que a gente pode lembrar disso? R de ribose, R de RNA. D de desoxirribose, D de DNA. E assim a gente vai entender, já de cara, uma mudança, uma diferença fundamental entre o RNA e o DNA. O DNA ele vai ser mais estável por causa dessa falta de oxigênio aqui. E é por isso que, evolutivamente, a natureza preferiu o DNA ao RNA para armazenar as informações genéticas. Porque o DNA é mais estável, então ele vai conseguir armazenar nossas informações por mais tempo. E essa estabilidade vem em grande parte porque ele não tem esse oxigênio que o RNA tem. Então notem essa diferença, que essa diferença é muito importante para a gente diferenciar o RNA do DNA. Essa é a grande diferença. Vamos entender então quais são os tipos de base que a gente pode ter. Lembra que eu falei que a parte de baixo aqui vai ser fixa, mas a parte de cima ligada pela ligação N-glicosídica
com a pentose, ela pode mudar, essa parte de cima é variável. Notem aqui a diferença entre essas três moléculas. A adenina tem uma base, a guanina é outra base, a citosina é outra base. E a gente ainda tem duas outras moléculas, a timina e a uracila, que são muito parecidas também. A timina a gente só vai encontrar no DNA, enquanto que a uracila é o análogo da timina, ou seja, ele é como se fosse a timina, só que para o RNA. Olha a diferença de novo aqui do nosso segundo carbono, tá vendo? O meu RNA não tem o oxigênio no segundo carbono, enquanto que minha desoxirribose não tem. Então, minha desoxirribose vai poder ter a timina como base nitrogenada, enquanto que minha ribose, ou seja, com esse oxigênio a mais, ele vai ter a uracila em vez da timina. Importante notar é que a adenina, a guanina e a citosina vão ser bases que vão ser comuns a tanto o DNA quanto o RNA. Então, minhas duas moléculas, DNA e RNA, vão ter guanina, adenina, citosina, enquanto que a timina eu só vou encontrar no DNA e a uracila eu só vou encontrar no meu RNA. Todo mundo entendeu o que é que diferencia cada uma dessas moléculas? Note que o esqueleto de carboidrato, o esqueleto glicídio delas, ou seja, a pentose, é igual para todas essas daqui. O fosfato também é igual para todas essas daqui. O que muda é apenas a base nitrogenada. Então, quando eu for falar dos diferentes ácidos nucleicos, quando eu for começar a falar de sequência de DNA, eu vou ter que estar atento ao tipo de base nitrogenada que eu estou falando e que está no meu ácido nucleico. Porque o que diferencia um ácido nucleico do outro é a base nitrogenada, e se ele for um DNA, ele vai ter um oxigênio a menos do que se ele fosse um RNA. Só isso que vai diferenciar os diferentes tipos de ácidos nucleicos. Você não precisa gravar a fórmula para a prova. Se Fátima for cobrar, se Bárbara for cobrar, ela vai dar para vocês a fórmula e o nome, né, dizendo que isso aqui é uma guanina. Ninguém grava a fórmula, nem eu, nem Bárbara, nem Fátima, com certeza. Tudo isso aqui a gente vai ver em tabelinhas. Mas o que é importante a gente saber? É importante saber que essas diferentes bases nitrogenadas vão diferenciar os tipos de ácidos nucleicos. Então aqui a gente tem essa diferença, tá vendo? A adenina, a guanina, e aqui embaixo a timina, a citosina e a uracila. Notem que a gente tem uma certa proximidade na estrutura da adenina e guanina e uma diferença com a timina, citosina e uracila. Tá vendo que a adenina e a guanina tem 2 anéis, enquanto que a timina, uracila e citosina só tem um anel? Essa é a grande diferença entre os tipos de base nitrogenada. Então, antes a gente estava falando dos tipos de ácido nucleico e agora a gente está falando dos tipos de base nitrogenada. Os tipos de base nitrogenada são purinas e piramidinas. Como é que eu vou saber diferenciar? Purinas vão ter 2 anéis, piramidinas, um anel só. Aí até hoje eu não encontrei um mnemônico bacana para a gente cravar. Mas a gente tem que cravar mesmo, coloca num post-it dizendo purinas, 2 anéis, adenina e guanina, piramidinas, um anel só, timina, citosina e uracila. Então essa vai ser a grande diferença entre os dois tipos de base. Isso é importante para a gente, porque quando a gente for analisar a estrutura do DNA, a gente vai ver que existe igual proporção entre purinas e piramidinas. Como assim? Se eu fosse pegar uma molécula de DNA, uma fita de DNA, e eu fosse contar a quantidade de purinas e a quantidade de pirimidinas, ia dar 50% purina e 50% piramidina. Alguém já tem uma noção assim, sabe, acha por que isso acontece? Por que é que eu tenho uma relação 50% purina e 50% piramidina no meu DNA sempre? Esse mnemônico aí vai longe. A adenina liga a timina, guanina liga a citosina. A gente vai ver isso mais a fundo quando for falar na estrutura do DNA. Mas se minha adenina está sempre ligada com a timina, se eu tenho adenina, eu vou ter uma timina. E se minha guanina está sempre ligada à citosina, se eu tenho uma guanina no meu DNA, ele também vou ter que ter uma citosina. Perceba então que para eu ter adenina numa fita, eu vou ter que ter timina na outra fita. É por isso que minha molécula de DNA
vai ter 50% de purinas e 50% de pirimidinas. Todo mundo entendeu isso? Se tiver dúvida, pode falar. Vamos entender então agora como é que eu vou fazer o meu DNA. Porque meu DNA não é só um ácido nucleico. Meu DNA são vários ácidos nucleicos que vão se juntando para formar uma cadeia, uma fita. Cadeia e fita são sinônimos para o DNA. Como é que isso vai acontecer? A gente vai ver aquela mesma reação que a gente viu lá em aminoácidos, aquela mesma reação que a gente viu lá em proteínas, que é o que? A condensação. Quem lembra o que é condensação? Sabe me dizer agora? Como é que acontece? Quem lembra? Condensação é sinônimo de desidratação. Olha, eu vou pegar a hidroxila do meu fosfato, juntar com hidrogênio do meu carbono da minha pentose. Quando eu junto H com OH, que fórmula que eu tenho? H2O e H2O é água. Então, olha o que eu estou fazendo, gente. Eu estou pegando a hidroxila do meu fosfato, estou juntando com o hidrogênio da hidroxila do meu terceiro carbono da pentose. E quando eu junto H com OH, eu tenho H2O. Ou seja, eu estou tirando água, juntando a hidroxila de um com o hidrogênio do outro para formar água. E quando eu faço isso, essa ligação que meu fosfato tinha com o OH pode ser feita direto com a minha pentose, percebe? E assim eu consigo ligar direto um ácido nucleico com outro. Olha só o que acontece, tá vendo? Então, eu peguei o hidrogênio de um, peguei a hidroxila de outro, fiz água. Fiz uma condensação ou uma desidratação dessa molécula. Quando eu faço isso, eu consigo fazer uma ligação direta entre o oxigênio que sobrou do meu carbono, do meu terceiro carbono, e o meu fosfato. Porque antes meu fosfato estava ligado ao OH. Mas se eu peguei esse OH e juntei com o hidrogênio para formar água, agora tanto o oxigênio quanto o meu fosfato vão poder se ligar um ao outro. E aí eu vou ter o quê? Uma ligação fósforo, por causa do fosfato, de éster. Éster vem daquela mesma função que a gente pensa, ó, éster. Todo mundo entendeu isso, esse processo de formação? Notem aqui que aqui em cima é um ácido nucleico e embaixo é outro ácido nucleico. Ou seja, essa ligação vai acontecer entre o fosfato de um ácido nucleico e a hidroxila de outra pentose de outro ácido nucleico. Não é entre a mesma pentose. Algo que a gente tem que ter em mente é que essa ligação fosfodiéster vai ser uma ligação covalente. Ou seja, ela vai ser uma ligação muito forte. E eu vou formar com ela uma molécula só. Assim que eu tenho, então, a polimerização dos meus ácidos nucleicos. Todo mundo entendeu até aqui? Então, eu vou fazer a condensação, tirando a hidroxila do fosfato e o hidrogênio do OH do meu terceiro carbono da minha pentose. Junto H com OH, eu formo água. Quando eu formo a água, esse OH e H aqui forem embora, agora eu posso juntar direto o meu fosfato com o meu oxigênio. E quando eu faço isso, eu formo uma ligação fosfato, diéster, oxigênio. Então, fosfodiéster vai ser a ligação que eu vou fazer entre a pentose de um ácido nucleico e o fosfato de outro ácido nucleico. Por que é que eu posso dizer que esse é o terceiro carbono? Porque é muito simples, a gente pode contar que a gente fez, ó. Olha o heteroátomo, primeiro carbono, fazendo a ligação N-glicosídica com minha base nitrogenada. Então, eu tenho o primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono. Então, eu vou fazer essa ligação do terceiro com o fosfato. Notem que fosfato em si está ligado com o quinto carbono da outra molécula de ácido nucleico, tá vendo? Lembra que a gente viu que é o quinto carbono que se liga ao fosfato? Então, eu estou ligando o meu terceiro carbono da pentose de um ácido nucleico com o fosfato com o quinto carbono da pentose do outro ácido nucleico. E é por isso que a gente vai ver que a replicação do meu DNA vai acontecer sempre da ligação 3' para 5'. Essa é a base bioquímica que explica isso. O meu carbono vai ser o 3'. E o meu outro carbono vai ser o 5'. O 5' está ligado com fosfato e o 3' está ligado com OH. Se eu juntei
esse 3' com fosfato e fosfato está ligado com 5', eu estou fazendo então uma ligação 3', 5'. E assim vai ser sempre essa direção da minha replicação do DNA. Notem então que a gente pode ver outra forma da gente interpretar aquilo. Aqui na esquerda tem o DNA e na direita tem o RNA. Notem, isso é muito importante, que enquanto no DNA eu tenho uma base nitrogenada timina, OT, no RNA eu não tenho timina. Qual é o análogo da timina para o RNA? Uracila. Então, a uracila vai ser um análogo da timina no RNA. E por isso que a gente só vai ver o U aqui e não o T. Notem também a diferença da pintose. Olha só aqui. Olha o oxigênio adicional na minha ribose, que eu não tenho na minha desoxirribose, presente no meu DNA. Notem aqui também a minha ligação fosfodiéster. Ó. Meu terceiro carbono ligado ao fosfato, que está ligado ao quinto carbono do meu outro ácido nucleico. E aí a gente pode esquematizar dessa forma. O fosfato ligado ao meu carboidrato, e o meu carboidrato está ligado a uma base nitrogenada. Para não precisar ficar escrevendo aquela base toda, aquela molécula inteira, eu simplifico dizendo A, C, G, T, A, U. E aí vai. Eu posso fazer a sequência assim. E se eu colocar A, C, G, T, você já sabe que eu estou falando de uma adenina, citosina, guanina e timina. Assim que a gente pode interpretar uma sequência. O que é importante da gente entender é que o DNA vai ser formado de duas fitas. E essas fitas vão ser antiparalelas. Como assim antiparalelas? Literalmente, se uma fita está para cima, a outra fita vai estar para baixo. Então, para você entender isso, eu peço que você pegue suas duas mãos. Bote suas duas mãos, a palma das suas mãos para sua frente. Sua mão esquerda, aponte seu indicador para cima. Aí pega a sua mão direita e bota o seu indicador para baixo. Perceba, então, que sua mão esquerda e sua mão direita são que nem duas fitas que são antiparalelas. Porque elas são duas fitas bem parecidas, são os dois indicadores, só que um indicador está indo para cima e o outro indicador está indo para baixo. Como é que eu posso referenciar isso no meu DNA? Eu falo pelos carbonos. Ó. Uma fita vai estar indo do quinto carbono para o terceiro carbono, enquanto que a outra fita vai estar indo do terceiro carbono para o quinto. Note que isso não impacta a minha replicação. Minha replicação sempre vai ser 3, 5. Sempre vai ser... a minha replicação do meu DNA sempre vai ser 5, 3. Nessa mesma ordem. Então, se eu tenho uma fita de DNA que começa do 5 e vai para o 3, e a outra fita de DNA vai do 3 para o 5, quer dizer que a replicação delas vai ser em sentidos opostos. Porque a minha replicação sempre vai ser do 3 para o 5. Então, enquanto o 3 de uma está em cima, o 3 do outro está embaixo. E enquanto o 5 da outra está em cima, o 5 da primeira está embaixo. Então, eu vou começar nas extremidades opostas a fazer a replicação. Todo mundo entendeu isso? Vocês vão ver isso melhor em biologia molecular celular. Mas bora ver aqui a química dessa ligação. Essa parte aqui, que eu tenho a pentose, meu carboidrato e o fosfato, eu vou chamar de esqueleto. Esqueleto porque ele vai ser como se fosse a nossa coluna vertebral. Ele vai dar o apoio para as minhas bases nitrogenadas que estão no meio aqui, entre as duas fitas. Então, dentro da minha fita, em uma mesma fita, eu vou ter as ligações que a gente viu, as ligações fosfodiéster. Olha o terceiro carbono ligado ao meu fosfato e meu fosfato está ligado ao meu quinto carbono. Já entre uma fita e outra, eu vou ter as ligações de hidrogênio. Note, a ligação de hidrogênio é uma ligação covalente? Não é. A ligação de hidrogênio é uma ligação intermolecular. Então, quem é mais forte, a ligação de hidrogênio ou a ligação fosfodiéster? Sempre a ligação fosfodiéster vai ser mais forte que a ligação de hidrogênio. É por isso que quando a gente vai replicar, a gente consegue quebrar essas ligações bem fácil. A gente consegue separar as fitas quebrando a ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Outra coisa importante é reconhecer justamente isso, que são as bases nitrogenadas que estão fazendo essa ligação uma com a outra e com as fitas. Porque uma base está ligada pela ligação N-glicosídica com o meu primeiro carbono da minha pentose. Então, essa base nitrogenada está ligada diretamente com o meu esqueleto aqui.
E aí eu estou ligando uma base de um esqueleto com a base de outro esqueleto. E assim eu consigo unir as duas fitas antiparalelas do meu DNA. Só que elas não vão se ligar de qualquer forma. E aí que entra o nosso mnemônico. A colega apresentou uma, eu tenho outro que foi como eu aprendi. Água tônica e cerveja gelada. Água tônica, AT, cerveja gelada, CG. Note também que a adenina se liga com a timina com duas ligações de hidrogênio. Isso porque a timina vai ter só dois sítios de ligação em que eu posso ter essa interação oxigênio com H. Você percebe que aqui eu até poderia ter uma terceira ligação, mas isso não vai acontecer por causa da distância entre esses dois átomos e por causa da interferência dessas duas outras ligações. Então, entre a adenina e a timina, eu vou ter sempre só duas ligações, enquanto que a guanina e a citosina, eu vou ter três ligações. Então, a gente vai ter AT e CG. Eles vão estar sempre assim. A adenina vai parear sempre no DNA com a timina. A guanina vai estar sempre pareando com a citosina. Então, a gente não vai ter nunca um pareamento adenina, guanina, ou adenina, citosina, ou timina, citosina. Porque a timina só liga com a adenina e a citosina só liga com a guanina. Agora, perceba uma coisa importante. A adenina é um ácido nucleico especial, porque enquanto que a timina a gente vai encontrar no DNA, qual é o análogo da timina no RNA? Não é a uracila? Então, a adenina consegue ligar tanto com a timina quanto com a uracila. Mas a gente não vai ver uracila no DNA, porque no DNA a gente só vê timina. Então, se eu tivesse uma uracila aqui, você ia falar, opa, eu não estou falando de DNA então. Porque se eu tenho uracila, ele tem que necessariamente ser RNA. E se eu tenho timina, ele tem que ser necessariamente DNA. Repetindo aqui, guanina nunca vai se ligar com adenina nem timina. Porque a adenina só liga com timina e citosina só liga com guanina. A ligação da guanina com a citosina é mais forte, porque ela tem três ligações de hidrogênio. Enquanto que a ligação da adenina com a timina é mais fraca, porque ela só tem duas ligações de hidrogênio. Todo mundo entendeu isso? Vamos seguir então. Então, entendendo essa parte básica do DNA, em que eu tenho um esqueleto, tecido. Opa, diga. Exatamente. Então, o que o Gabriel estava falando é o que essa imagem aqui mostra muito bem também. Essa parte de dentro aqui é aquela parte que a gente viu das bases nitrogenadas. Então, aqui tem a adenina, timina, citosina, guanina. E essa parte de fora, ó, em amarelo é o fosfato e em branco é a pintose. Então, a parte de fora é meu esqueleto glicídio e a parte de dentro eu vou ter minhas bases nitrogenadas. Pode dizer? Isso. Boa observação. Porque você olha aqui e você vê, pô, se ele tem oxigênio, ele tem hidrogênio, ele tem amina, ele não deveria ser hidrofílico, né? Que é isso que a gente aprende. Só que, como ele está dentro da molécula, e essa molécula está girando em torno de si mesma, olha só aqui, ela está girando em torno de si mesma, é como se ela ficasse escondida da água. E quando ela está se ligando uma com a outra, ela fica cada vez mais escondidinha, cada vez mais para dentro da molécula. E aí a parte de fora, que é o esqueleto de fosfato, o esqueleto de glicose, ou melhor, de pentose, perdão, ele vai circundar essa parte interna, que é a parte das bases nitrogenadas,
E aí eu vou ter que o esqueleto vai interagir com a água, mas a parte de dentro está tão para dentro que ela vai se tornar apolar. E ela não vai reagir com a água. Tudo bem? Mas então a parte do DNA vai ser apolar e ela vai fazer ligações de hidrogênio entre uma base e outra. E a parte de fora, que é o esqueleto e o fosfato, como o fosfato é negativo, olha aqui o negativo no oxigênio. Como o fosfato é negativo, ele vai interagir muito fortemente com a água. Então o DNA é hidrossolúvel, mas ele vai ter a parte de dentro dele, que está dentro da hélice, como a gente vê aqui, ó, o suco menor que fica dentro da hélice, vai ser apolar. A parte que circunda ele, o esqueleto dele, é polar devido ao grupo fosfato e à pintose. Como é que vai então acontecer essa aplicação? Algumas coisas que a gente vai observar. Primeiro, que a gente já viu que essa aplicação vai acontecer da extremidade 5' para a extremidade 3'. E a replicação vai ser semi-conservativa e assíncrona. Como assim? Por que ela vai ser semi-conservativa? Vamos olhar aqui. Primeiro, em azul, eu vejo minha fita molde, ou seja, a minha fita mãe. Eu tenho minha célula que está em processo de divisão e ela vai se duplicar, ela vai fazer uma mitose. Então, para ela duplicar, ela vai ter que duplicar a sua quantidade de DNA, porque as duas células vão ter que ter o DNA, vão ter que ter informação genética. Só que, para fazer isso, ela não vai inventar um DNA do zero. Se ela inventasse um DNA do zero, ela não teria a mesma informação, porque a informação do DNA é a sequência de nucleotídeos que ele tem. É a sequência de bases nitrogenadas que estão ligadas aos ácidos nucleicos. Então, se eu inventar do zero um DNA, ele não vai ter nada a ver com o DNA que eu tinha. Então, qual foi o mecanismo que a natureza encontrou? Eu vou pegar minhas duas fitas de DNA e eu vou separar. Existem algumas proteínas, várias proteínas, aliás, que estão relacionadas a isso, várias enzimas. Só que isso vocês vão ver em DMC. Mas, pra gente aqui, basicamente, a célula vai pegar minha dupla fita e vai cortar as ligações entre as bases nitrogenadas. Se eu cortei as ligações entre as bases nitrogenadas, o que é que vai acontecer? Eu vou separar as fitas. Porque o que liga uma fita com outra são as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. E aí eu vou ter que uma fita vai para um lado, a outra fita vai para o outro. E eu posso usar a fita antiga de molde para eu fazer uma fita nova. Então, minha célula vai lá. Aqui na minha fita antiga eu tinha adenina. Então, vai lá e bota timina. Na minha fita antiga eu tinha guanina. Então, eu vou lá e pareio com citocina. Na minha antiga eu tinha citocina. Então, eu vou lá e pareio com guanina. E assim, eu consigo conservar metade da minha molécula original. Porque metade do meu novo DNA vai ser composto daquela fita que eu tirei, que eu recortei do meu DNA original. Por isso que eu chamo de semi-conservativa. Porque ela só vai conservar uma fita e a outra fita que eu fiz com base nela vai ser nova. Vamos entender então de onde é que vem essa energia e como é que acontece essa polimerização? A gente viu como processo. Isso aqui é aquela mesma reação que a gente viu, de formação da ligação fosfodiéster, tá? A gente só está simplificando. Vamos interpretar aqui a figura. Na parte de cima, a gente tem uma fita que vai de 5' para 3'. Como o DNA é antiparalelo, a outra fita dele necessariamente vai ter que ir de 3' para 5', porque ela vai ser a outra fita que está complementando a fita inicial. Aqui no meio, a gente vai ter as bases nitrogenadas, ligadas entre si pelas ligações de hidrogênio. E o esqueleto de glicofosfato vai estar sendo ligado pelas ligações fosfodiéster. Então, cada bolinha que você está vendo aqui é um fosfato, essa bolinha amarela, tá vendo? E entre a bolinha amarela e essas partes mais laranjas, que estão representando a pintose, eu vou ter o quê? Eu vou ter a ligação fosfodiéster. Então, eu tenho um ligando com o outro pela ligação fosfodiéster. O que vai acontecer? Eu vou pegar o meu ácido nucleico e eu vou quebrar o trifosfato dele. E quando eu quebro o trifosfato, o que é que eu gero, gente? Eu vou gerar energia. É ou não é? Lembra que eu tenho um ATP
GTP, CTP flutuando na minha célula. E quantos grupos fosfato esses ácidos nucleicos têm? 13 grupos fosfato, eles são trifosfato, ATP, GTP. Então, eu vou ter 3 grupos fosfato, que são essas 3 bolinhas. Para eu fazer essa ligação, eu preciso de uma energia. Ela não acontece do nada. Então, essa energia vai vir de onde? Vai vir justamente da quebra das 2 moléculas de fosfato que eu tenho no meu, no meu ácido nitrogenado. Desculpa, no meu ácido nucleico, perdão. Então, meu ácido nucleico, naturalmente, vai ter 3 grupos fosfato. Aí eu vou lá como célula, quebro 2. E quando eu quebro o grupo fosfato, eu faço o quê? Libero energia, é ou não é? Eu libero o fosfato inorgânico e libero energia. Para que eu preciso dessa energia? Para formar a ligação fosfodiéster e formar a ligação de hidrogênio. Então, é só a partir da energia liberada, a partir da quebra do trifosfato, que eu consigo fazer minha ligação fosfodiéster e expandir a minha fita. Todo mundo entendeu isso? Ou alguém ficou com dúvida? Certo. Então aqui é só uma outra forma de representar o que a gente viu anteriormente. Aquela mesma figura que a gente viu. Ó, aqui no final da minha fita que eu estou replicando, eu tenho a extremidade OH do meu terceiro carbono. É ou não é? E aqui meu quinto carbono do meu outro ácido nucleico está ligado ao grupo fosfato. Quebrei aqui os meus 2 fosfatos, liberei energia. Quando eu faço isso, eu pego essa energia e uso ela para catalisar, ou seja, para adiantar essa ligação fosfodiéster. E aí eu faço aquela condensação, lembra? Pego a hidroxila de um com o hidrogênio de outro, tiro a água e ligo o meu carbono 3' com o meu grupo fosfato com o meu carbono 5'. E assim eu consigo fazer a minha ligação fosfodiéster e expandir o meu esqueleto fosfoglicídio. Aqui também é, de novo, outra forma de fazer aquela ligação que a gente viu. Você tem o fosfato, esse fosfato está ligado ao meu carboidrato, e olha o que acontece. A hidroxila do meu terceiro carbono da minha pentose vai se ligar com o primeiro fosfato que está ligado ao quinto carbono da outra pentose. Tá vendo? Isso aqui é tudo várias esquematizações diferentes do mesmo processo. Essa é aquela mesma reação de fosfodiéster que a gente viu. Eu tenho a extremidade OH, a extremidade hidroxila do terceiro carbono da minha pentose, se ligando, atacando o meu fosfato ligado ao quinto carbono da minha outra pentose, no meu outro ácido nucleico. E aí, para que isso aconteça, eu vou utilizar a energia que eu tirei da quebra do meu fosfato do meu novo ácido nucleico. Então aqui eu tenho um ácido nucleico que eu vou adicionar aqui, ó. Eu tenho a timina. Se eu tenho timina, eu vou ligar com adenina. Então, eu pego lá uma adenina que está na minha célula para ligar com a minha timina. Essa adenina vai ter 3 fosfatos, ela vai ser um ATP, ó, ATP. Aí eu vou lá e quebro esses 2 fosfatos extra, porque eu só preciso de um para fazer a ligação. E essa quebra dos meus 2 fosfatos extra vai me dar a energia necessária para eu realizar a ligação fosfodiéster, para eu realizar a ligação entre a hidroxila do meu terceiro carbono com o fosfato do outro ácido nucleico. Então, eu tenho no meu DNA uma sequência gigantesca de bilhões, se não trilhões, de bases nitrogenadas, tá vendo? A, T, G, A, C, G, G, A, e aí vai, assim, por milhões e milhões de bases nitrogenadas. O que é que isso quer dizer? Como é que nossa célula faz sentido disso aqui, desse alfabeto? É simples. Ele vai ler de 3 em 3. Então, em vez de pegar tudo, ele vai pegar ATG, ACG, GAT, CAG, CCG. E esse grupamento de 3 em 3 que a gente vai fazendo e que a nossa célula vai interpretar se chama códon. Então, eu tenho base nitrogenada, que é o ATG. Essas bases nitrogenadas estão ligadas com a base nitrogenada da outra fita por ligações de hidrogênio. E as bases nitrogenadas estão ligadas ao esqueleto em azul aqui nessa figura,
Esse esqueleto é feito de quê? Do grupo fosfato e da pentose. Essas bases nitrogenadas estão ligadas à pentose pela ligação N-glicosídica. Então, elas estão ligadas ao esqueleto e ligadas entre si pela ligação de hidrogênio. Nossa célula vai ler 3 ácidos, ela vai ler 3 bases nitrogenadas por vez, e esses conjuntos de 3 bases nitrogenadas a gente chama de códon. Então, ATG é um códon, ACG é um códon, e cada códon do DNA vai informar os aminoácidos que eu vou utilizar nas minhas proteínas. Aí uma coisa que a gente tem que estar atento. Quem lembra para mim quantos aminoácidos possíveis eu tenho no ser humano? 20. Eu tenho 20 aminoácidos, beleza. Agora, sabendo que eu tenho 20 aminoácidos, ó, eu vou desenhar, mas é meio feio, tá? 20 aminoácidos, então eu tenho 20 AA. Agora, bora fazer um pouco de matemática? Vamos lá. Quantas bases nitrogenadas eu tenho? Eu tenho adenina, citosina, timina e guanina, que são as 4 possíveis no DNA. Quantas eu tenho? Eita, calma, tá adiantando demais. Eu tenho 4 bases nitrogenadas e eu vou pegar essa base de 3 em 3. Então, eu posso ter 4, ou seja, eu posso escolher adenina, timina, guanina, citosina na primeira. Na próxima, eu também posso escolher 4, porque eu posso repetir a que eu tinha antes, né? Eu posso ter adenina, ou adenina, timina, adenina, citosina, e aí vai. E no meu terceiro, eu também não posso repetir de novo? Eu posso não ter A? Posso. Então, eu tenho 4 possibilidades. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades de colocar a primeira base, 4 possibilidades de colocar a segunda base e 4 possibilidades para colocar a terceira base. Quanto é que dá 4 vezes 4 vezes 4? 64. O que é que isso quer dizer, gente? Eu tenho 64 possibilidades de códon. Eu tenho 64 códons diferentes. Então, ó, isso aqui é um códon, isso aqui é um códon. Eu tenho 64 tipos de códon. Como eu falei para vocês que os códons vão codificar um aminoácido, como é que é possível que eu possa ter 64 códons, mas só ter 20 aminoácidos? Exatamente. Eu vou ter o princípio da redundância, ou seja, se eu tenho mais códon que aminoácido, um único aminoácido vai ser codificado por mais de um códon. As únicas exceções são quais? Metionina, que vai fazer o stop, e o start, né? Que vão ser os 2 códons que vão falar para as minhas maquinarias celulares quando que ele começa a transcrever e quando ele começa a parar. Mas isso tudo, como esse DNA vai se expressar, como que ele vai fazer a transcrição em RNA, como é que essa informação genética que está codificada nos códons, na minha sequência de ácidos nucleicos, vai se transformar em proteína e vai desencadear um fenótipo, ou seja, uma característica na gente, tudo isso aí a gente vai ver nos próximos capítulos, tá bom? Então isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas. Por enquanto, só foi isso a nossa monitoria. Hoje foi mais curta, mas tudo de DNA e ácidos nucleicos.